Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Esse que vos fala, vosso irmão em Cristo Eduardo, mais um vídeo para estarmos meditando sobre o livro do Peregrino. Nós estamos então dando continuidade aos estudos no livro do Peregrino, na série. Estamos no capítulo de número 5, onde Fiel encontra então Cristão, e agora Fiel e Cristão dão prosseguimento na jornada e encontram Loquaz. Desde já eu peço que você curta esse vídeo, comente e também se inscreva no YouTube, no canal Refletindo a Mente de Cristo lá no YouTube, onde eu sempre coloco vídeos com temas bíblicos para elevo espiritual de todo cristão que crê no Senhor Jesus. Então, Cristão, ele seguiu seu diálogo com Fiel. Encontra então um companheiro para a jornada. Cristão, estou feliz, meu irmão, pois resistiu à vilã tão bravamente. Fiel havia relatado sobre a sua luta contra a lascívia e Cristão ficou feliz porque Fiel venceu a batalha. Pois, como você disse, penso que ela tem o nome errado. Também Fiel enfrentou a luta contra a vergonha e também venceu. Essa vergonha, que ele fala também, segue corajosamente nas ruas e tenta nos envergonhar. Segue os cristãos tentando envergonhá-los diante dos homens. Mas, se ela tivesse vergonha, jamais tentaria fazer o que faz. Mesmo assim, continuemos resistindo, pois apesar de toda sua altivez, ela só reforça a causa dos tolos. Os sábios herdarão honra, disse Salomão, mas vergonha será a promoção dos tolos. Fiel, para lutar contra a vergonha, penso que devemos clamar ao Senhor que nos torne valentes pela verdade sobre a terra. Cristão, você fala a verdade. Mas diga-me, encontrou mais alguém naquele vale? Fiel, não encontrei. O sol brilhou no restante do caminho. Também, quando passei pelo vale da sombra da morte. Cristão, você saiu melhor do que eu. Assim que cheguei ao vale da sombra da morte, comecei uma batalha longa e terrível contra o vil demônio Apolion. Na verdade, pensei que me mataria, especialmente quando me derrubou e esmagou-me como em pedaços. Quando me atingiu, a espada que empunhava voou da minha mão. Ele mesmo disse que eu morreria, mas clamei a Deus. O Senhor me ouviu e me livrou de todos os problemas. Vejamos o que diz no Salmo de número 64. Salmo de número 34, perdão. E o verso de número 6. Nos diz assim: Busquei ao Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram envergonhados. Clamou esse pobre, e o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. Então, o cristão relata que naquele vale ele estava desesperado, mas quando ele clamou ao Senhor, o Senhor lhe guardou e lhe ajudou no momento da prova. Em seguida entrei no vale da sombra da morte, não tinha luz, porque por quase metade do caminho a ideia de que seria assassinado lá me atormentou repetidas vezes. Mas ao surgir o último dia, raiou. E segui o restante da jornada com facilidade, e muito mais tranquilo. Além disso, vi no meu sonho que enquanto eles caminhavam, Fiel olhou para o lado e viu um homem cujo nome é Loquaz, caminhando ao lado deles, mas a certa distância. Aqui o caminho era largo o suficiente para que pessoas caminhassem ao lado. Então Loquaz ele se apresenta caminhando perto de Cristão e Fiel. Ele representa a pessoa que pode discutir temas religiosos, cuja vida pessoal é completamente sem caráter religioso. Então existem pessoas assim, que elas podem discutir temas religiosos, podem falar sobre a Bíblia Sagrada, porém a sua vida pessoal não condiz com aquilo que elas falam. Na multidão de palavras, Provérbios fala, Provérbios 10:19, não falta pecado, mas o que refreia seus lábios é sábio. E esse tipo de pessoa, ela está também nas igrejas. Pessoas que elas falam sobre a palavra de Deus, elas até têm um conhecimento na palavra de Deus, mas elas não praticam aquilo que elas conhecem em certo aspecto, em certa medida.
Tito capítulo 1, verso 10 nos diz o seguinte: há muitos insubordinados faladores, vaidades, faladores vãos, principalmente provenientes de dentro da circuncisão, aos quais é necessário pôr anteparo sobre as bocas, os quais a casa as famílias inteiras transtornam, ensinando coisas que não se devem por causa da cobiça e torpe ganho. Disse algum homem proveniente deles mesmos, a saber os cretenses, um profeta: os cretenses sempre são mentirosos, bestas ruins, ventos preguiçosos. Esse testemunho é verdadeiro, por isso repreende-os severamente que sejam sãos na fé, não dando atenção a fábulas judaicas nem a mandamento de homens, aqueles que estão voltando as costas e se desviando para longe da verdade. Em verdade, todas as comidas são puras para os puros, mas para aqueles homens tendo sido contaminados, descrentes e infiéis, nada é puro, ao contrário. Até mesmo o entendimento e a consciência deles está contaminado. A Deus eles professam ter conhecimento, mas com a obra deles o negam, sendo abomináveis, descrentes, desobedientes e para toda boa obra reprovado. Então, há um princípio nisso. Falar não é o mesmo que praticar. E o cristão ele precisa andar com esses dois fundamentos. Aquilo que ele crê no seu coração, ele também precisa professar, ele precisa falar, ele precisa confessar. Essa é a realidade bíblica. Porque somente ter palavras sábias e bonitas não basta. E nos nossos tempos, como sempre foi assim, às vezes eu falo, nos nossos tempos, mas sempre foi assim, não é? Sempre foi os nossos tempos trabalhosos, tempos difíceis, sempre os tempos foram assim, desde o início, quando o Evangelho, através do Senhor Jesus, veio e foi anunciado, sempre os tempos foram trabalhosos para a igreja. E a oratória, ela é muito valorizada e sempre foi. Na Grécia Antiga, aqueles que sabiam falar, eles eram muito influentes. Assim foi na Roma Antiga. De sorte também que os apóstolos, eles também tinham essa facilidade de falar. E esse falar, porém, nos apóstolos era um falar bíblico, um falar que era inspirado, porque os apóstolos verdadeiramente professavam a sua fé. Porém, muitas pessoas elas sabem se comunicar em público, mas elas não professam aquilo que muitas vezes elas comunicam. E nos nossos tempos, né, falando dos nossos tempos, existem muitos que têm uma boa oratória, falam muito bem, usam o altar de uma forma que aparentemente parece muito boa, porém aquilo que eles proferem não é praticado por eles. Ou senão, eles até proferem muitas palavras, mas a maioria das palavras não tem sentido. Existem muitos lugares em que você vai escutar a mensagem e é somente um griteiro, uma barulhada. Você entra com os ouvidos normais e sai com os ouvidos zonzos, de tanto grito que se dá. E a mensagem em si do Evangelho não é exposta. E alguns pensam que isso é ser um grande pregador. O grande pregador, eu vou dizer para você o que é ser. É expor o Evangelho com entendimento, levando as pessoas a entenderem e compreenderem a mensagem. Lendo o texto, explicando o texto e aplicando o texto. Para fazer isso, não precisa gritar, não precisa suar, perder o fôlego, perder a voz. Você pode falar normalmente, desde que você exponha a verdade. Mas os loquazes estão aí. E como as pessoas gostam desse tipo de pregação? E às vezes você pergunta para a pessoa que foi num culto onde estava esse tipo de pessoa falando, e pergunta qual foi a mensagem. Muitas vezes a pessoa não sabe responder que mensagem foi pregada, porque foi só um griteiro. Não houve um entendimento, de uma forma inteligível o texto não foi exposto, só foi falado um monte de baboseira. Às vezes o pregador, ele prega de Gênesis a Apocalipse em minutos, mas não explica nada com nada, só faz um griteiro e fala que você vai receber a vitória. Em 10 minutos não é possível expor o Evangelho. Não é possível expor em poucos minutos, como muitas vezes as pessoas também recebem pouco tempo para explicar a palavra. É impossível expor o texto.
É por isso que as pessoas estão na ignorância. Porque a desvalorização do altar tem sido grande nos nossos dias. E os loquazes têm tomado conta dos altares. Fiel, amigo loquaz, aonde você vai? Para a cidade celestial? Loquaz, eu vou para esse lugar. Fiel, que bom. Então, se desejar, teremos a sua companhia. Loquaz, ficaria muito feliz. Fiel, então venha, vamos viajar juntos e passar nosso tempo conversando acerca das coisas que são proveitosas. Loquaz, gosto de falar sobre assuntos que valham a pena. Estou contente por encontrar pessoas com o mesmo pensamento. Para dizer a verdade, existem poucas pessoas que se importam em investir o seu tempo dessa maneira quando viajam. A maioria escolhe discutir temas inúteis, e isso me incomoda. Olha só que lábia, né? Tem o loquaz. O loquaz, de início aí, está convencendo, não é mesmo? Vejamos o que diz em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 14. Traze essas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor, e não tenho contenda de palavras que para nada aproveitam e são perversão dos ouvintes. Então, olha só, o loquaz não gosta de discutir temas inúteis, então ele gosta de falar sobre a palavra. Loquaz, gostei de você, pois suas palavras são cheias de convicção, falando a Fiel. Fiel, é realmente lamentável, pois o que é mais digno para o uso das línguas e da boca humana na terra do que as coisas do Deus do céu? Loquaz, é verdade, e quero acrescentar o que é mais agradável ou benéfico do que se fale sobre as coisas de Deus, de que se fale sobre as coisas de Deus, isto é, se um homem tem qualquer prazer em coisas que são maravilhosas. Por exemplo, se um homem gosta de falar sobre a história ou mistério das coisas, ou se um homem gosta de falar sobre milagres, prodígios, sinais, onde se encontrará relatos mais maravilhosos do que os que estão registrados nas Sagradas Escrituras? Fiel, isso é verdade, mas nossa intenção deve ser tirar lucro dessas coisas em nossas conversas. Loquaz, isso foi exatamente o que eu disse. É mais proveitoso falar dessas coisas, porque o homem pode adquirir conhecimento em muitas áreas, tais como a vaidade das coisas terrestres e os benefícios das coisas sagradas. De maneira mais particular, um homem pode aprender a necessidade do novo nascimento, a insuficiência das nossas obras, a necessidade da justiça de Cristo, e assim por diante. Ao expressar ideias, um homem pode aprender o que é arrepender-se, ter fé, orar, sofrer, ou talvez coisas semelhantes. Também pode aprender acerca das grandes promessas e mensagem de conforto do Evangelho para seu próprio benefício. Então, o loquaz aqui ele mostra que o aprendizado vem principalmente do falar, mas ele não tem conhecimento do que cristão e fiel tem conhecimento. Ou seja, não é somente por falar que o conhecimento vem, mas também através da ação do Espírito convencendo e ensinando. Então não basta somente falar e falar sobre coisas da Bíblia com uma boa oratória humana, mas também é necessário que o Espírito Santo revele. E aqui nós podemos abrir outro parêntese. Por quê? Porque tem pessoas que acreditam que qualquer um pode interpretar o que a Bíblia diz. Isso é um grande engano. Se o Espírito Santo não revelar para a pessoa o que está escrito na Bíblia, ela não poderá interpretar o que a Bíblia diz. Essa é a realidade. Precisamos do Espírito Santo para interpretar e revelar as verdades espirituais. Loquaz também falou: além disso, o homem pode aprender a refutar falsas opiniões para confirmar a verdade e instruir os ignorantes. Fiel, fico feliz em ouvir essas coisas de você. Loquaz, infelizmente, a falta de tal conversa é um motivo para que poucos compreendam a necessidade da fé e da obra da graça em sua vida, a fim de alcançar a vida eterna. Em vez disso, eles ignorantemente vivem pelas obras da lei, a qual não pode levar o homem ao reino dos céus. Fiel, mas o conhecimento celestial desses assuntos é dom de Deus. Nenhum homem pode alcançá-lo por meios humanos ou apenas conversando sobre eles. Então é o que fiel e cristão eles estão demonstrando para Loquaz, que somente por conversar e por meios humanos não é possível chegar ao conhecimento celeste. Loquaz, eu sei muito bem, pois um homem não pode receber coisa alguma a menos que seja dádiva do céu, e pela graça, não pelas obras. Poderia citar uma centena de passagens bíblicas que confirmam isso. Notemos que Loquaz é rápido em citar a Bíblia, e usa a linguagem correta.
Mas o que loquaz ele carece? Ele carece de experiência pessoal. Então nós temos aqui também, além do que eu já pontuei sobre alguém que fala muito bem, ou que fala e fala, mas não, às vezes não sabe nem citar, porque aqui loquaz ele sabe citar as escrituras. Mas tem gente que às vezes fala, e não sabe nem citar as escrituras. Fala tanta e tanta baboseira, e quando não tem as escrituras, o que normalmente esse tipo de pessoa faz? Ela revela, ela cria um movimento para convencer os seus ouvintes. Eu estou vendo tal coisa na tua vida. Deus me mostra que vai fazer tal coisa na tua vida. Isso é pior ainda. E milhares vão atrás desse tipo de pessoa. Que nem eu poderia fazer o seguinte, colocar o título num vídeo, olha, Deus tem uma palavra para você para 2025, uma revelação tremenda que ele me deu. Nossa, esse vídeo ia dar milhares de visualizações. Mas eu sei que isso não vem do Senhor. Isso é um engano que muitos estão usando, não somente usando os meios da internet, mas usando também pessoalmente nas igrejas para atrair o povo. O povo sofrido, carente, vai até esse tipo de pessoa para tentar ouvir algo que realmente vai virar a chave na sua vida, e nunca vai acontecer isso, eu digo para você com sinceridade. E é pior então esse tipo de pessoa que até mesmo loquaz, porque loquaz ele vai citar as escrituras de uma forma correta até. Só que loquaz ele não põe em prática, esse é o detalhe. Então não basta você citar e conhecer os versículos, mas você precisa passar por uma experiência de transformação. Ou seja, não basta os versículos estarem em sua mente como uma história está em sua mente, um conto, uma frase. É preciso que essa palavra adentre a sua alma, o seu coração, o seu íntimo, as suas entranhas e transforme. Fiel, bem, então sobre o que vamos conversar? Cristão, loquaz, o que você quiser. Posso falar das coisas celestiais, terrenas, morais ou evangélicas, sagradas ou profanas, passadas ou vindouras, estrangeiras ou familiares, essenciais ou circunstanciais, desde que tudo isso seja para nosso benefício. Fiel maravilhou-se com o que ouviu e aproximou-se de Cristão, que todo esse tempo estava caminhando sozinho, e disse suavemente: Que companheiro corajoso temos! Certamente este homem será um excelente peregrino. Então Fiel foi enganado por loquaz, porque julgou somente as palavras. Então, nós temos que vigiar com isso. Veja o que diz em Mateus, capítulo 7, verso de número 21. Eu não quero que você se perca na exposição. Veja só, tem vários tipos de loquazes. O primeiro tipo que eu falei é aquele que fala um monte de bobagem, mas porque ele grita bem alto e tem uma oratória forte, tem uma voz forte, ele convence as pessoas, mas ele não tem as escrituras no seu falar, no seu declarar. Ele cita somente palavras ao vento e as pessoas acreditam. Tem também aquele que ele não tem então uma voz muito forte, uma voz muito, entre aspas, poderosa, e também não tem as escrituras. Só que ele então ele cria as revelações e as profecias e as mensagens de virar a chave proféticas, e as pessoas acreditam. E tem um terceiro que ele tem uma palavra, ele convence com as suas palavras, mas sua vida não condiz. E todos esses três, a vida deles não vai condizer com uma pessoa regenerada. Mas o que mais enganará realmente será o último, porque ele fala muito bem, ele tem as escrituras na sua boca, mas ele não vive o que ele prega. Esse é o mais perigoso. Os outros dois tipos, é fácil você distinguir que eles não são transformados, eles não são verdadeiros cristãos, pelo falar, né? As palavras são demonstradas que eles não professam a verdadeira fé, mas um falso evangelho. Agora o terceiro não. Aí vejamos o que Jesus ele fala. Mateus 7, 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci.
Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Veja, então, muita gente naquele dia dirá, Senhor, eu profetizei no teu nome. Senhor, no teu nome eu expulsei demônios. Mas o Senhor dirá, te aparta de mim, para longe de mim, porque você está praticando o desprezo à lei, o desprezo à palavra, ou seja, você prega, mas você não pratica, ok? Desprezo às leis. Você prega, mas você não vive. Você prega, mas você não é aquilo que prega. Isso é muito sério. E Loquaz é esse. É esse que ele prega, ele conhece as escrituras, mas ele não vive. Ele não vive aquilo que ele prega. Isso é muito perigoso. Tiago ele vai falar sobre a fé na prática. Tiago, capítulo de número 2, verso 14. Meus irmãos, que aproveita se alguém dizer que tem fé e não tiver as obras, porventura a fé pode salvá-lo? Então isso é muito sério. A pessoa diz que crê, fala muito bem sobre a fé, mas ela não tem obras, ela não pratica aquilo que ela fala que ela crê. E esse é o loquaz. O loquaz, ele engana com as palavras, mas ele não pratica. Ele não vive aquilo que ele prega. E você quer saber se essa pessoa vive o que ela prega? Convive com ela. Convive um tempo com ela. E você vai notar se essa pessoa é verdadeiramente salvo e vive o que prega ou não. Ou se ela é somente um loquaz que entra na igreja, coloca a capa, fala muito bem, e quando sai tira a capa e se transforma. Aí muitos dizem, nossa, mas olha o fulano, ele pregava, ele era uma bênção. Mas olha só o que aconteceu, olha o escândalo. Isso não é... Isso, claro, é um escândalo para o evangelho, sim. Mas isso não é de se admirar. Por quê? Porque há quanto tempo essa pessoa, ou desde quando, ou desde sempre, essa pessoa não vive uma vida em pecado, uma vida no erro, e somente da boca para fora fala? Meus queridos, um dos maiores pregadores é o nosso adversário. Ele, desde o início, ele prega. Ele conseguiu enganar Adão e Eva. Então, o inimigo ele engana, ele usa até esse tipo de pessoa para enganar. Então, isso não é de você, como cristão, ficar perplexo. Pois isso é só o Senhor mostrando o que é o verdadeiro, o que é o falso, o que é o joio e o que é o trigo. Isso até os últimos dias será dessa forma. E Fiel foi enganado. Fiel acreditou que Loquaz era realmente um servo bom e fiel do Senhor. Com isso, então, cristão, ouvindo a afirmação de Fiel, que Loquaz era um servo de Deus, esboçou um sorriso e disse: esse homem que o entusiasma tanto, poderia com a sua língua enganar 20 pessoas que não conhecem. Então veja a primeira observação de cristão. Ele poderia enganar até 20 pessoas que não o conhecem. Ou seja, não adianta você olhar um livro somente pela capa. Você tem que ler o livro. Não, você nunca vai conhecer o que realmente está escrito no livro. Aparentemente é uma capa muito linda, tem uma capa muito boa, a aparência é maravilhosa, mas você precisa primeiro ler, para depois vir me dizer se é realmente um bom livro. Fiel, você o conhece, cristão? Sim. Quase melhor do que ele próprio se conhece. Fiel, quem é ele? Cristão, seu nome é Loquaz e vive em nossa cidade. Fiquei surpreso de não reconhecê-lo, mas nossa cidade é grande. Fiel, de quem é filho e onde mora? Cristão, ele é filho de bem-falante e mora na rua das boas palavras. Todos os que estão familiarizados com ele o conhecem pelo nome de Loquaz. Apesar da conversa agradável, é um sujeito desprezível. Fiel, bem, ele parece ser um homem muito simpático. Cristão, ele é assim para os que não estão completamente familiarizados com ele, pois tem a melhor aparência em terras estrangeiras, mas perto de casa é feio. Olha só, que interessante. Ele tem uma melhor aparência em lugares estrangeiros, mas perto de casa ele é feio. Então,
olha só, parece simpático longe de casa, mas perto de casa é feio. Quer saber quem é loquaz? Pergunta para a família. Quer saber quem é loquaz? Veja a sua vida particular. Tome cuidado, porque tem muitos loquazes aí. Dizem, pregam, cuidam de denominações, de lugares, mas não vivem o verdadeiro evangelho. Tem uma fala boa, uma fala mansa, uma fala convincente. Você não tem uma fala poderosa, uma fala firme, mas você vai conhecê-lo perto de casa. Como diz aqui, é cristão, ele é feio. Ele não vive o que ele prega. Ele só professa uma religiosidade da boca para fora. Quando você diz que ele é um homem agradável, lembro-me das obras artísticas cujas pinturas são mais bonitas à distância, porém de perto são desagradáveis. Fiel, parece que você está zombando de mim, cristão. O Senhor me livre de brincar com esse assunto, ou de fazer uma acusação falsa. Vou contar-lhe mais sobre ele. Esse homem aprecia qualquer companhia e qualquer conversa. O que ele falou até agora poderá dizer igualmente em uma taverna. Quanto mais bebe, mais fala. A religião não tem lugar em seu coração, em sua casa ou seu comportamento. Ele é todo conversa e sua religião é sua língua. Então olha que interessante pontuarmos isso. Ele não tem lugar para o cristianismo e para a vida em Cristo na sua casa. Ele, no seu comportamento e no seu dia a dia, não tem lugar para Cristo. Ok? Em qualquer lugar que ele for. A única religiosidade que ele tem é na sua boca, na sua língua. Fiel, você não me havia dito, fui grandemente enganado por esse homem. Cristão enganado, esteja certo disso. Lembre-se do provérbio. Eles dizem e não fazem. Porém, o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Olha só. E aqui nós podemos ir para Mateus 23 e o versículo de número 3. Olha de quem Jesus está falando. Olha só. Sobre a cadeira de Moisés assentaram-se os escribas e fariseus. Então eles tomaram o posto de muita importância. O posto na cadeira de Moisés, olha, é um posto de autoridade. Todas as coisas, pois, e qualquer coisas que eles vos ordenarem obedecer, obedecei e fazei. Então veja, eles ensinam muito bem. Eles têm o ensino, um ensino convincente, um ensino da lei, o ensino das escrituras. E vocês podem observar o que eles têm falado. Tem coisas que têm fundamento, sim. Porém, com as obras deles não procedais, porque dizem, ensinam e não fazem. Então, olha só que interessante você entender essa verdade. Quando você conhece alguém que é um ministro, um pregador, e você olha e admira essa pessoa porque ele fala bem, isso, ok, faz parte, mas essa admiração sua, ela está um pouco equivocada. Você não pode se iludir com qualquer pessoa que fala muito bem, se você não conhecê-la pessoalmente. Você precisa conhecer essa pessoa pessoalmente. E por que muitos falam muito bem e não se dão a conhecer pessoalmente? Porque eles não se dão a conhecer pessoalmente porque eles têm algo a esconder. Eles têm algo a não revelar, que não condiz com a pregação deles. Essa é a realidade. Então, não conhecer alguém pessoalmente, que se diz um pregador, que é um pregador, isso demonstra o quê? Isso demonstra que essa pessoa, de repente, ela tem algo a esconder. Algo que é necessário que ela fique dessa maneira, viva dessa maneira, para não mostrar quem realmente ela é. Essa é a realidade. Todas as coisas que vos disserem observei. Observai e fazei, mas não procedais. A religião não tem lugar no seu coração e na sua casa, no seu comportamento. Então veja, às vezes um ministro ele tem uma aparência, ele tem uma forma muito linda, mas você não pode se iludir com isso. Você precisa conhecer essa pessoa. Então não idolatre homens, mas busque conhecê-los primeiro. Fiel, você não me havia dito, fui grandemente enganado.
Esteja certo disso. Ele fala da oração, do arrependimento, da fé e do novo nascimento, mas apenas fala. Já estive com sua família e o observei, tanto em casa como fora dela. E sei o que digo, porque sobre ele, porque é verdade. Sua casa é tão vazia de religião como a clara do ovo é sem sabor. Não há oração, nem sinal de arrependimento pelo pecado. Até mesmo os animais servem a Deus melhor do que ele. Para aqueles que o conhecem, ele traz vergonha e opróbrio, para o nome do Senhor. No lado da cidade em que mora, é um péssimo exemplo. Então veja só. Olha o que cristão ele fala. Não tem na sua casa oração. Não há sinal de arrependimento. O evangelho não é pregado dentro da casa do, entre aspas, grande pregador. Não se fala sobre o evangelho e sobre o pecado. A sua casa é vazia. Ou seja, você vai na casa dele, não tem nada ali do evangelho, não tem nada de Deus. Esse é o pastor? Esse é o pregador? É por isso que ele não se dá a conhecer para você. E a máscara, ela não dura muito tempo. A máscara, ela cai. Em dado momento, ela cairá. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Não é possível alguém manter uma capa por muito tempo. Tem alguns que colocam a capa, vão para a igreja e quando saem, chegam a dizer, ufa, eu preciso tirar logo essa capa e seguir a minha vida normal. São como loquaz. Falam, mas não vivem aquilo que praticam. Isso não é o evangelho. E está cheio desse tipo de pessoa nos nossos dias. Infelizmente, muitos têm sido enganados por esse tipo de pessoa nos nossos dias. Para aqueles que o conhecem, ele traz vergonha e opróbrio para o nome do Senhor. No lado da cidade em que mora, é um péssimo exemplo de cristão. As pessoas que o conhecem dizem ele é um santo fora de casa e um demônio em seu lar. Certamente sua pobre família conhece o seu interior. Ele é rude, abusivo, injusto com seus servos e nunca sabem como se aproximar dele. Olha, eu já vi algumas coisas assim. Por experiência própria, eu já conheci pessoas assim. Eu já conheci homens que era só olhar para a cara da mulher dele que você via que havia algo estranho ali. Romanos, capítulo 2, verso 23. Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Porque como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Homens que é só você olhar para a família deles e você vê que não há o evangelho ali. Você vê que a mulher está vivendo uma mentira, um jugo, você vê que a família está vivendo um engano, estão vivendo ali só por causa de um cargo, de uma aparência. E se você aprofundar-se com essa pessoa, na convivência, fica mais explícito essa verdade. Então isso é muito sério. É muito sério. Veja aqui o que o cristão relata. Ele é um santo fora de casa, mas é um demônio no seu lar. Coitada da família. Pobre da família. Então isso é muito sério. Que Deus nos guarde. Que Deus guarde nossas vidas de seguir esse exemplo. Isso é algo que influencia se o cristão verdadeiro não vigiar. Ele acostuma com esse tipo de pessoa e acaba até querendo seguir os seus passos. Os homens que têm qualquer negócio com ele dizem que é melhor lidar com o turco do que com ele. É melhor lidar, ou seja, significa um nome genérico para bárbaros, é melhor lidar com bárbaros, pois receberão um tratamento mais justo. Então ele vive dando calote, enganando as pessoas. Esse loquaz, se for possível, fraudará, enganará e obterá o melhor das pessoas por meios inescrupulosos. Além disso, ensina os filhos a agir da mesma forma. Se ele encontra com algum deles a timidez tola, pois é assim que chama a consciência sensível, chama de idiotas, tolos, e não dará trabalho a eles nem os recomendará para outros. Então ele recomenda aos filhos a serem espertos e não ter a consciência sensível para o certo. Acredito
que sua vida perversa já levou muitos a tropeçar e cair, e continuará, se Deus não impedir, causando a ruína de muitos mais. E eu conheci muitos assim. Conheci homens que dentro de quatro paredes, no próprio ministério deles, eles ameaçavam até mesmo dar cabo de vidas. Eu conheci homens que, para manterem a sua posição, eles faziam de tudo para que aquele que, nas vistas deles, estivesse os ameaçando, fosse colocado de lado. Isso não tem nada a ver com o evangelho. Eu conheci homens que ameaçavam a própria família a ficar de boca fechada diante dos seus abusos. E tudo isso me levou sempre a buscar viver uma vida em Cristo e fugir dessas aparências do mal. E se você conhece uma pessoa dessa ou vive perto de uma pessoa dessa, fuja. Não viva perto, não congregue com uma pessoa dessa forma. O seu líder deve ser seu exemplo, não somente em palavras no altar, mas o seu líder deve ser seu exemplo por causa do tratamento que ele tem com a sua família. Uma vez eu escutei um pregador falar que dentro da casa dele ninguém deveria saber da vida dele. Isso também é um engano. Ao contrário, dentro da sua casa. A sua casa tem que ser uma porta aberta do reino dos céus para toda a igreja saber como é a sua vida dentro da sua casa. Porque se você esconde como é a sua vida dentro da sua casa, isso é um mau sinal. É sinal que dentro da sua casa não está o reino dos céus. É sinal que dentro da sua casa há uma vida de abusos. E você quer esconder isso da congregação. Então, títulos, palavras da boca para fora, isso não é o evangelho. O verdadeiro evangelho é uma vida plena em Cristo. É ser cristão dentro de casa, é ser cristão no trabalho, é ser cristão nos negócios, e não somente dentro de quatro paredes em uma denominação evangélica. Isso é muito sério. Fiel, bem, irmão, tenho que acreditar em você. E muita gente vai levada à ruína por causa desse tipo de pessoa. Não apenas porque você disse que o conhece, mas porque olha os homens como um cristão. Também sei que não fala maliciosamente, pois suas palavras são verdadeiras. E normalmente uma pessoa dessas, uma pessoa que é abusiva, ela gosta de se fazer de vítima, né? Se alguém critica, ela costuma dizer, estão me perseguindo, estão se levantando contra mim. É sempre a mesma coisa. Cristão, se eu não o conhecesse tão bem, provavelmente teria pensado da mesma forma. Ouvi essas coisas daqueles que são inimigos da religião, e pensei ser calúnia, já que muitas vezes é o que sai da boca dos homens ímpios ao falar sobre nomes e profissões dos bons homens. Mas, de acordo com meu conhecimento, posso provar que ele é culpado de todas essas coisas e muito mais. Além disso, os homens bons têm vergonha dele, pois não podem chamá-lo de irmão nem amigo. O som de seu nome os faz enrubescer e se o conhece. Fiel, vejo que o dizer e fazer são coisas distintas. Daqui em diante, serei cuidadoso em observar essa distinção. Então veja, cristão ele agora ele avisa loquaz. Cristão ele agora ele avisa Fiel sobre quem é loquaz. E eles vão então agora ter um diálogo com loquaz sobre essa realidade. Mas isso vai ficar para o próximo vídeo, para não ficar cansativo. Ok? Então eu agradeço você por ter ficado até aqui comigo. E que lição, né, para nós, tão importante dizer e praticar. Esse é o verdadeiro cristianismo. Não adianta somente falar. Eu conheço gente que bate cartão lá, parece que vai bater cartão numa denominação com a roupa de religioso, mas ela não vive aquilo ali. Ela está ali só pela aparência, só pelo cargo. Fala muito bem, mas quando sai dali é uma tribulação. E muita gente olha e diz, olha, esse aí é o pregador. Mas não conhece dentro de casa. Não chame de pregador. Vigie com isso. Prove o pregador pelas suas obras. Prove aquele que fala muito bem pelas suas obras. O fruto, ele é mais importante do que as palavras. Veja o que diz em Gálatas, capítulo de número 5 e verso de número 16. Andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne. Esses
opõe-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. As obras da carne são manifestas: adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, contenda, ciúme, ira, peleja, dissensão, heresia, inveja, homicídio, bebedice, glutonaria, coisas semelhantes a essas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Isso aqui, ó, é a vida do loquaz, carnal. Engana dentro da congregação. Engana os incautos com suas palavras. Mas aqueles que são de Cristo, eles não se deixarão ser enganados por esse tipo de pessoa. Então que Deus abençoe você com essa palavra sobre loquaz. E no próximo vídeo nós iremos para a segunda parte, então, da conversa de cristão com loquaz, juntamente com o fiel. Então eu peço que você curta, compartilhe, comente. Também se inscreva no nosso canal Refletindo a Mente de Cristo lá no YouTube. Ok? Deus abençoe você e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Tchau.